Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre E se contorce igual um dragãozinho ferido, do Luiz Felipe Leprevaux, e eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marcelo Aquino. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. A primeira vez eu gostei do conteúdo, mas eu tinha deixado a câmera numa posição muito ruim e aí cortou um pedaço do meu rosto. E a segunda vez eu não gostei do conteúdo, achei que ficou um pouco repetitivo. Então eu vou tentar ser mais sucinta, porque eu acho que nesse caso vai funcionar melhor. Eu escolhi fazer o vídeo sobre esses dois livros juntos. Primeiro porque eu tô cheia de coisa atrasada, então acho que vai funcionar melhor. E segundo que eles têm uma temática em comum, que é a questão de relacionamentos conturbados e paixões avassaladoras. Então eu acho que faz sentido. Eu vou começar falando do E se contorce igual um dragãozinho ferido, e daí deixo ali embaixo o momento em que eu começar a falar sobre o outro, caso você se interesse apenas por um deles. Em E se contorce igual um dragãozinho ferido, a gente vai acompanhar a história de amor do Júlio e da Nanda. É o Júlio que tá contando e acontece em dois momentos distintos, né? Vão acontecendo de forma alternada. Então, no primeiro momento a gente acompanha o relacionamento em si, então como eles se conhecem e acontece ali uma paixão super avassaladora, meio amor à primeira vista, coisa que eu acho uma bobagem. E num outro momento, 5 anos depois desse relacionamento terminar, quando o Júlio já tá em Curitiba e não fala com a Nanda há muito tempo, porque nesse primeiro momento em que eles se conhecem acontece no Rio de Janeiro. E no começo eu tava estranhando um pouco, porque a linguagem utilizada é uma linguagem bem poética e melosa, e pra narrar esse primeiro contato de amor à primeira vista, eu achei que seria um livro que eu não ia gostar por exagerar nesse sentido. Acontece que com o decorrer do relacionamento, os problemas vão aparecendo. Ele começa a descrever tudo de uma forma bem explícita, então tem muita cena de bebedeira, sexo, brigas e coisas assim. Então funcionou muito melhor pra mim. Eu acho que essa linguagem poética com essa temática bem mais pesada funciona perfeitamente. Então, são duas pessoas super complicadas, eles fazem mal um pro outro, acaba se tornando um relacionamento destrutivo. Então eles dizem coisas cruéis um pro outro em momentos de raiva, e eles não se ajudam, pelo contrário, parece que é uma briga por quem tá melhor que o outro quando tá todo mundo muito mal. Então é bem pesado nesse sentido. E 5 anos depois o Júlio tá pensando a respeito dessa história, ao mesmo tempo que com carinho, com dor. Então a gente consegue acompanhar bem o que é que todas as coisas que esse relacionamento deixou nele, as cicatrizes que deixou nele. E eu gostei demais. Tem um final bem surpreendente, bem curto, então não tenho muito mais o que falar sobre a história. E foi possível criar empatia com esses personagens, apesar de todos os problemas e apesar de uma ambientação que não me é familiar. Então a Nanda canta na noite, tem super uma questão de boemia ali, eles bebem muito, eles têm horários totalmente trocados, o que não é uma coisa com a qual eu tô acostumada, e ainda assim eu consegui me conectar totalmente com a história. Então eu recomendo muito. Eu acho que não é difícil de encontrar, apesar de ser publicado por uma editora independente que é Arte e Letra. Podem ver que tá cheio de marcações. Então eu vou ler rapidinho um trechinho que eu separei aqui. A estufa está ligada para combater o frio que se aconchega como um felino entre nossos pés. Os olhos fundos de Nanda, as pálpebras cansadas de fechar e abrir. Meu cérebro a receber enxurrada de sangue, eletricidade. O sentimento faz com que eu acredite que a vida é feita de cenas que não valem a pena senão pelo pavor que trazem junto. Então, essa é mais ou menos a linguagem com que o Luiz Felipe Leprevaux escreve. Tem outros livros dele concorrendo a prêmios, acho que chama Dias Nublados, mais recente, e eu fiquei bem curiosa para conhecer outras coisas dele. E agora vamos falar sobre Eu Receberia as Piores Notícias dos Lindos Lábios. Então esse livro é narrado pelo Calbi, que é um fotógrafo. Ele tá numa cidade do Pará, onde está acontecendo mineração. Então é uma cidade que está cheia de conflitos por conta disso, super violenta, meio terra de ninguém. E nesse cenário ele se apaixona pela Lavínia. Ele conhece ela e também é essa coisa de amor à primeira vista. Acontece que
A Lavínia é uma mulher casada e eles acabam se relacionando. Com o decorrer da história a gente vai descobrindo, né, quem é o marido e descobrindo mais coisas a respeito de como se deu esse casamento da Lavínia. E então eles se relacionam, o Cubby acaba descobrindo novas coisas sobre a Lavínia e acaba em um relacionamento abusivo. A Lavínia certamente tem problemas mentais, inclusive justificados no livro. Existem momentos que totalmente justificam. Aqui ele chama ela de histérica em alguns momentos, ela parece ter uma dupla personalidade, não sei, não vou diagnosticar ela. Não sou profissional para diagnosticar ninguém, muito menos por um livro, mas ela certamente precisaria de ajuda. E não só o livro trata isso como uma coisa um pouco banal, como acaba sendo um traço um pouco encantador nela, digamos assim, pro Cubby. E eu acho que o meu problema com esse livro começou aí. Então a Lavínia vai fazendo muito mal pro Cubby em diversos momentos, então as coisas acontecem como ela quer, na hora que ela quer, se ela quer, ela não dá nenhum tipo de satisfação. E tudo bem, ela é uma mulher casada, mas acho que quem lê entende o que eu tô falando. E eu tenho, assim, muita preguiça dessas mulheres fatais por quem todo mundo se apaixona e que destroem a vida de todo mundo e todo mundo continua achando o máximo. Eu acho que é trauma da Summer Dulce, né, que criou uma geração de meninas que queriam um cara que fizesse tudo por elas, elas pudessem ficar pisando na cabeça. Eu não consegui criar empatia com ela. Eu acho que, apesar de não ser exatamente intencional esse relacionamento abusivo, considerando que ela tem problemas psiquiátricos, foi tratado no livro como se fosse uma história de amor de superação, quando na verdade eu acho que tá tudo errado nesse relacionamento, tipo, tudo. Então eu realmente não gostei do casal e tive muitos problemas com isso. Fora isso, eu gostei muito da escrita, né? Dito isso, eu gostei muito da escrita do Marçal Aquino. É uma escrita que não é totalmente limpa, assim, não é uma escrita simples, ao mesmo tempo que não é demais poética, demais rebuscada. Nos momentos certos fala as coisas de forma explícita, em outros momentos deixa nas entrelinhas. E eu também gosto muito tanto da ambientação da cidade, que tem toda essa questão da mineração, então tem capangas para todos os lados e conflitos de interesses. Eu acho que funciona muito bem e que ele consegue criar esse clima na gente, então eu senti. E tem muitos personagens interessantes na história. Então tem desde um cara lá que é meio amigo dele, que lê muito e que tem uma doença séria, um outro que tem uma questão um pouco de pedofilia. E o Cubby tá contando essa história, né, lembrando essa história, digamos assim, num momento posterior, quando ele mora numa pousada. Então tem outros personagens nessa pousada, tem um outro senhor que também sofreu um relacionamento abusivo na vida e, tipo, perdeu a vida apaixonado por uma pessoa que não era apaixonada por ele, mas que não deixava ele se libertar disso. E então eu gosto muito de todo o resto. O meu problema realmente é com essa história central. Eu não sei se ficou claro e, na verdade, vai ser esse vídeo que vai pro ar, por bem ou por mal, porque é a terceira vez que eu tô gravando. E se você já leu esse livro, vem aqui embaixo me contar se você não acha se você não concorda comigo quanto a essas coisas. Eu já tinha um pé atrás, porque eu sei que particularmente eu não gosto muito de histórias de amor, ainda mais quando são assim super avassaladoras, porque é realmente a forma com que eu vejo o mundo, isso é uma questão particular. Mas eu realmente não acho bonito tratar com leveza umas questões sérias, como as questões que a gente vê aqui. Então, meu problema foi esse. Mas eu fiquei bem curiosa para ler outras coisas do autor, porque eu realmente gostei de todo o resto. Então talvez se eu procurar uma sinopse que me agrade mais, eu vá ter mais sucesso. Então me conta aqui embaixo, conversa comigo sobre esse livro se você já leu. E se não, me indica outras coisas do Marçal Aquino. Querendo realmente conhecer outras coisas dele. É um autor com quem eu acho que eu posso me dar bem, apesar de não ter me dado muito bem com essa história. E eu espero então que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês têm outras indicações de livros nesse estilo, que vocês achem que vão me agradar mais do que eu receber esse Pior Notícias dos Seus Lindos Lábios. E espero que tenha ajudado alguém que queria saber alguma informação sobre esses dois livros. A gente se vê no próximo vídeo.